Salve, família vascaína! No momento que estou gravando esse vídeo, 1h30 da tarde, boa tarde, uma excelente quinta-feira. Chega aí que tem muita resenha nesse vídeo. Família, eu estava acompanhando aqui um corte do programa lá do Podpah de Esportes, né? Marcelinho, Souza participam lá. E eu tava vendo eles falarem da Copa do Brasil, inclusive já dão ali o pitaco de quem vai passar entre Botafogo e Vasco. E o Marcelinho toca um ponto em relação ao time do Corinthians, que modificou ali a forma de jogar, colocando um time mais intenso. Eu achei muito interessante para a gente trazer aqui para o nosso contexto, principalmente, né, visando essa sequência que o Vasco tem no Campeonato Brasileiro, né? É um jogo muito difícil que o Vasco tem contra o Ceará, você pode ter certeza disso, né? Um time que se comporta bem fora de casa, é só você observar. Eles conseguiram, né, vencer o Cruzeiro por 2-1 lá no Mineirão, e depois uma sequência que o Vasco tem Flamengo, Bahia, Palmeiras, Cruzeiro, né? Não sei a ordem aqui certa, eu vou ver aqui depois, mas é por aí. Então são jogos de muita dificuldade que o Vasco tem aí nessa sequência do Campeonato Brasileiro. Então quero pegar essa visão do Marcelinho pra gente trocar uma ideia aqui sobre o nosso time. Além disso, né, algumas matérias que a gente vai repercutir aqui em relação ao Ryan, né, que o Vasco conseguiu segurar o jogador e foi um pedido do Fernando Diniz, inclusive tem clube turco, né? Teve clube turco, na verdade, que tentou a contratação do jogador ali nos últimos dias. A torcida lá do Al Hilal também tá fazendo campanha em tudo pro Al Hilal contratar o Ryan e muito mais, família. Vamos falar do Fernando Diniz, Cuesta também, que tá regularizado, e papel colorido, tá? Papel colorido aqui, porque olha, por isso que a gente entende que é muito difícil, né, você figurar ali na parte de cima da tabela. Hoje em dia é muito difícil você conquistar um título, porque tem clubes, família, meu Deus do céu, estão botando muito papel no bolso. Então chega aí que tem muita resenha nesse vídeo, mas antes, deixa eu te pedir aquela moral. Se não for inscrito aqui no canal Vasco em Família, se inscreve, deixa o like, ativa o sininho para não perder os próximos vídeos. Comenta e hypa o vídeo para fortalecer o trabalho do Thiagão. E rapidamente deixa eu falar aqui da parceira do canal, a Golcase. É isso mesmo, família, tá fechada com o nosso canal. Vou deixar aqui, ó, o nosso cupom Família Vasco e também o nosso QR Code. De repente você tá querendo uma capinha para tirar aquela onda, se liga nessa aqui, é pedrada, esquece. Olha aqui também, né, tá personalizada aqui com o nome do Thiagão, bonezinho para trás. É isso, é muito bom ser Vasco. Vou dar essa ideia lá pra Golcase que vai bombar. Larga aí um, é muito bom ser Vasco, isso é do Thiagão, hein, pelo amor de Deus. Mas é isso, família, entrando lá no site da Golcase, eu tô comentando isso aqui com vocês. Acho muito difícil você não ficar com algum produto, perdão. A Golcase está parcelando em 3 vezes, né? Se você comprar acima de R$200, então tem capinha que você pode personalizar, garrafa de academia, né? Térmica, bolsa térmica, mochila, mala para viagem, tem de tudo e com muita qualidade na Golcase. Comprando lá, chegando na reta final para finalizar a compra, você vai ver lá cupom. É aqui que eu faço o cruzamento estilo Piton. Bota lá, Família Vasco vai estar fortalecendo aqui o nosso trabalho. Vamos seguir a nossa resenha. Eu estava acompanhando um vídeo lá na Wall Sport, da galera comentando, né, sobre o faturamento dos clubes em relação à venda de jogador, também transferências e também, né, aquisições, né, os times que contrataram aqui no Brasil, família. E tá aí na tela para vocês, ó, que o time que mais faturou em vendas foi o Palmeiras, com 90 milhões de euros. É muito papel, gente. Flamengo 75, vamos arredondar aqui. Botafogo 73, Fluminense, né, quase 28 aqui, 27.200. O Internacional, né, que acabou vendendo o Wesley nos últimos dias, 19 milhões e 900 mil. São Paulo, 15 milhões. E o Vasco aparece aqui na 7ª colocação com 13 milhões e 800 mil euros, família vascaína. Eu falei reais aqui, não é euros, que está aqui nesse ranking. Venda de jogadores, né? Eles estão pontuando aqui que o Estevão, né, foi nessa janela, 45 milhões de euros. Richard Rios, 27 milhões. Cara, que jogada aqui do Palmeiras, né? Pegou esse jogador do Guarani e conseguiu vender o atleta por 27 milhões de euros. Eu acho assim, família, esse tipo de movimento que o Vasco faz com alguns jogadores aí é muito nesse sentido, né? Mas é difícil você acertar. Flamengo e Gerson e Wesley, né? O Flamengo vendeu aqui 25 cada um de euros. Thiago Almada e Igor Jesus,
É o que eu falo, isso aqui complica muito a situação do Vasco. E reforços mais caros desta janela. Danilo do Botafogo, 25 milhões de euros. Samuel Lino, 22 milhões de euros. Jorge Carrascal, 12,5 euros. É muito papel colorido, né? Palmeiras contratou aqui o Andrés Pereira, também o Sousa. Botafogo deu 12 milhões de euros no Arthur Cabral, além também do Álvaro Montoro, 7 milhões e 900 mil euros. É muito papel, né? Um dia desse, a gente estava trocando aqui uma ideia sobre a gestão, e aí teve um amigo que comentou, né? Eu falei assim, cara, quem deu o pontapé inicial no Vasco pra gente exaltar aqui e falar em termos de estrutura, de títulos, contratações? Eu acho, na minha opinião, posso estar falando alguma besteira aqui, que não teve alguém que deu esse próximo passo, podemos dizer assim, né? Porque Palmeiras e Flamengo, né, eles estão se estruturando já há algum tempo e hoje, né, estão aqui nesse nível de venda e também de contratações. E aí eu estava debatendo aqui com um amigo nos comentários e ele fala, pelo menos esses aí que você citou, né, que foi o caso do Roberto e do próprio Eurico também, entregaram títulos, né? Porque o Roberto ganhou a Copa do Brasil em 2011 e o Eurico Miranda como presidente, né, até chegou a levar o Vasco para a Libertadores ali em 2017 e ganhou 2 campeonatos cariocas, né? Mas assim, se você não entende o contexto hoje do futebol brasileiro, fica muito difícil você debater sobre isso, sobre títulos, porque hoje é muito mais difícil conquistar. E isso aqui comprova, né? Olha só a potência, né, do Flamengo, olha as contratações, olha a potência que é o Palmeiras. Claro que o Botafogo a gente não sabe, né, o que vai acontecer daqui pra frente, uma confusão aí, uma bagunça, jogador que é vendido, que volta, uma parceria muito louca aí do Marinax, tem uma confusão aí também, né, com a Eagle Football, com o Texton, a gente não sabe o que vai acontecer. Mas é isso, aí acelera esse processo porque, né, bota um dinheiro ali. E o Cruzeiro da mesma forma, né, com o Pedrinho. Então é o que eu falo aqui com vocês, família. Hoje o projeto do Vasco, a gestão Pedrinho, é mais de você tentar ali dar um próximo passo, de estruturar o time, né, de ser responsável, de mudar a imagem do Vasco. Eu acho que as contratações que o Vasco conseguiu aí desses jogadores, que beleza, não estão num bom momento, até porque seria difícil, né, voltar para o Brasil se eles estivessem performando em alto nível. A realidade é essa. Mas só de você conseguir a contratação do Matheus França, do Robert Renan e do próprio Andrés Gomes, né, que são jogadores jovens com potencial, cara, você está tentando mudar ali a imagem, você está mudando a imagem mesmo com toda dificuldade. Agora, se a gente não entende que é difícil competir, né, a nível de brigar na parte de cima, se colocar como candidato a título e você normalizar, achar que isso é fácil, não é, família. Infelizmente não é, é muita diferença. O Vasco sim, o Levin fala muito isso, né? Se você vê a arrecadação do Vasco no ano passado, que foi em torno de 400 e uns quebrados, e você compara aqui com Palmeiras, Flamengo, né, até o Atlético Paranaense, se eu não me engano, no ano passado arrecadou mais que o Vasco. Então assim, é nesse sentido, né? Você tem que melhorar, de repente a reforma de São Januário, de repente não, isso vai contribuir, isso vai ajudar. O Vasco tem que, né, buscar realmente melhorar essa questão financeira, porque senão, família, fica muito difícil competir. E claro, você olhando para esse ano, é importante, né, você passar aí na próxima fase contra o Botafogo, é importante, é muito importante, na verdade, você não cair para a segunda divisão, para você continuar nesse processo. Vamos seguir aqui a nossa resenha para falar rapidamente do Carlos Cuesta, que aí, ó, tá registrado no BID e pode atuar com a camisa do Vascão, né? Só não vai poder jogar diante do Botafogo aí pelas quartas de final da Copa do Brasil. A gente imagina que o Vasco vai manter ali, né, a linha de 4 com Hugo Moura e Freitas, e a gente fica na torcida, né, pro Tietê, né, voltar, porque se o Tietê não voltar, acho que ele vai optar pelo Matheus Carvalho, né? Foi isso que ele fez ali no jogo contra o Sport após a lesão do Jair, deve ser isso que ele vai fazer contra o Botafogo. Comentei aqui com vocês ontem, né, que de repente seria interessante se você tivesse ali um zagueiro de confiança, né? Confiança ali do Diniz, que ele tem a confiança, botaria ali um zagueiro, de repente colocar Hugo Moura e Barros pro meio campo ter pegada, né, para ajudar ali, preencher o espaço, fazer uma cobertura, seria bacana também, na minha opinião. Então vamos torcer aí para que o Carlos Cuesta possa, né, atuar o mais rápido possível. Eu tava vendo um corte lá do André que torce para o Fluminense. Ele tava reclamando muito, né? Ele falando que o Fluminense é um time que contrata e não bota os jogadores para jogar. É assim em todo lugar, né? Contrataram lá um argentino e aí na hora de colocar, bota o Lima, uma reclamação nesse sentido. Foi o que aconteceu, né, com a gente aí diante do jogo contra o Sport. A gente não entendeu, né, o que o Diniz aprontou ali, colocar um jogador que chegou agora, que não estava atuando e não entrar em campo com o Andrés Gomes, né, que entrou contra o Botafogo e entrou contra o Corinthians. É torcer para que o 22 possa, né,
tomar um remédio e não fazer tanta loucura nessa sequência. Outra coisa, eu tava vendo um comentário aqui de um amigo falando para eu ter respeito com o Fernando Diniz. Irmão, se você não entende a questão de um senso de humor, fica difícil. Não estou mandando o Diniz tomar, não estou desrespeitando ele, né, como profissional, como homem, como pai de família, CPF. Isso aqui é uma brincadeira, isso aqui é entretenimento também. Então quando a gente brinca aqui que ele é o Lloyd 22, isso é na tomada de decisão, é no time, não é com a pessoa, nada disso. Senso de humor. Eu não sei que é difícil, como vascaíno, a gente ter um senso de humor, né, é mais cara de, né, mas, pelo amor de Deus, né? Família, vamos seguir a nossa resenha. E tá aqui uma matéria do GE destacando, né, que o Vasco conseguiu aí atender um pedido do Diniz, que foi não vender o Ryan. Por esse motivo, né, a matéria está até destacando aqui que o Vasco teve que vender o Luiz Gustavo para ter papel colorido para gerir, né, o clube. O Diniz falou até que não era uma ideia que ele gostava, ele queria sim contar com o Luiz Gustavo, mas foi a necessidade para você conseguir segurar o Ryan, né? E aí a gente está vendo aqui algumas páginas de torcedores do Al Hilal pedindo a contratação do jogador. Tem várias postagens lá, até destacando características, que pode jogar disso, daquilo, né? É um cara que pode jogar em todas as funções do comando de ataque, e além disso está aqui também, me parece que é uma página da Turquia, que o Besiktas, né, teria feito uma oferta de empréstimo com opção de compra por Ryan. É um outro ponto que a gente tem que destacar, né? Se fosse aí um tempo atrás, com certeza o Vasco teria vendido aí o Ryan também, por necessidade, né? Então o Vasco conseguiu segurar uma peça importante, um jogador fundamental hoje no nosso sistema de jogo, e acredito que o Ryan vai ser muito importante aí, tanto na Copa do Brasil, quanto no nosso principal objetivo, que é permanecer na Série A nesse momento. O Vasco tomou a decisão correta. Um outro ponto aqui, família, de uma matéria também do GE, perdão, data FIFA pode indicar uma mudança de chave para o elenco do Vasco. É isso que a gente espera, né? Porque tá aqui, família, ó, piores aproveitamentos do Vasco como mandante pelo Campeonato Brasileiro. Nesse momento, né, esse ano, 2025, tá na segunda colocação, né? Só atrás de 2015, né, que o Vasco caiu na ocasião. Então o Vasco precisa voltar a vencer no Campeonato Brasileiro e tem que iniciar, né, essa mudança de chave aí já no jogo difícil contra o Ceará, família vascaína. E aí eu quero repercutir com vocês esse corte rápido aqui lá da galera do Podpah, pra gente falar um pouco mais sobre as mudanças, né, que a gente espera aí, ou um plano B, melhor dizendo, né, para esse estilo aí do Fernando Diniz à frente do Vasco. Olha só. E o que você pontuou é bem interessante porque, ó, o Corinthians, ele não estava conseguindo ter uma estabilidade no meio de campo, uma consistência, uma marcação forte. Então, às vezes, quando a bola vai para a lateral direita ou lateral esquerda do adversário, pô, Guinegão e o Kaique chegam marcando, voltam, correm com o molecada com a vontade, e o time ficou com a consistência, cara. E quando eu vi o Maico pra armar contra o Vasco, eu falei, caramba, fez o primeiro gol. E hoje jogando bem, os caras estão pegando confiança. E é um recado mesmo para a própria diretoria, para os próprios medalhões, porque o Memphis não tem essa pegada. Ele tem uma certa habilidade, mas não tem essa pegada dos moleques. A recomposição. O Garro também não. E o Dorival já deu esse recado no jogo do São Paulo, né? Quando tira ele no intervalo, né? Tirou ele no intervalo e já deu um recado. O sinal de alerta foi nesse jogo, foi né? Foi nesse jogo, ó. Ou corre, ou ajuda na marcação, ou sai. Lá na Fonte Nova. Mas pra mim, o único time que pode tirar esse título do Corinthians hoje é o Cruzeiro. Pra mim é o Cruzeiro. Cruzeiro, você acha que pode atrapalhar o sonho? O Bahia pode dar uma dorzinha de cabeça, hein? Porque você tem Fluminense e Bahia, vai ser um grande jogo, mas eu vejo uma vantagem do Bahia. Total. Eu fico com o Bahia também. Eu vejo uma vantagem do Bahia. Botafogo e Vasco acabou 1-1 em São Januário, provavelmente no Engenhão. Deve se safar. Deve dar Botafogo, Deve dar Botafogo. Então, Botafogo, Bahia, Cruzeiro e Corinthians, essa seria a semifinal. Aí o bicho pega. Aí o bicho pega. Olha. Tá aí. Família, falando do jogo do dia 11, né, contra o Botafogo, vou mostrar aí pra vocês, acabei esquecendo de colocar aqui no telefone, mas me parece que já tem um setor lá do Engenhão, né, com ingressos esgotados, então promete casa cheia aí nesse confronto. E um outro ponto, né, que eles estão destacando ali, que eles entendem, né, que o Botafogo vai passar para a próxima fase. Eu tô confiante, né, acho que o Vasco tem muitas chances de passar do Botafogo, mesmo jogando lá. Mas, assim, olhando para o Botafogo, a gente vê um time que conseguiu competir com o Botafogo e até, eu não vi o jogo, tá? Mas muita gente falando que merecia um resultado melhor, que foi a LDU. Se você pegar o time da LDU, é um time intenso, né? Um time de muita força física. Então conseguiu equilibrar o jogo,
nesse sentido, né? E aí você pega um outro jogo jogando lá, né? Ele jogando em casa, quero dizer, contra o RB Bragantino, que amassaram, né? 4-1, mesmo assim o Botafogo deu um fubá ali, né? No gol do John, uma fubazada, o cara conseguiu entrar na grande área, na área sozinho, acabou marcando, mas depois o Botafogo com muita intensidade, velocidade, uma dinâmica totalmente diferente da do jogo jogando em São Januário, né? Com 2 centroavantes, estava com o Jefinho, o Santi Rodrigues, o venezuelano lá, cara, esqueci o nome dele, que branco que deu. Savarino e uma referência, e 2 volantes. Foi assim que o Botafogo amassou o RB Bragantino e acho que é dessa forma, né, que o Botafogo vai jogar contra o Vasco. E aí eu olho pro nosso time e pego esse gancho aí do Marcelinho, né, falando do Memphis, que a molecada consegue entregar intensidade e ele não. E eu nem vou comparar, não é esse o ponto aqui, porque eu acho que o Verratti é um cara muito mais comprometido do que o Depay. De forma nenhuma eu quero essa comparação. Acho que é um jogador que respeita muito mais o Vasco, muito mais o processo, né, entende o clube, vive o clube, sabe? Longe disso. Acho que é realmente o que eu quero colocar aqui é uma questão de você conseguir entregar, sabe? Você é característica. E assim, quando você olha para o Campeonato Brasileiro, eu quero dizer, o saldo de gols, né, o número de gols que o Vasco vem sofrendo na competição, família, o Vasco não tá tão atrás assim de alguns times que eu tenho certeza que você prefere os zagueiros deles. Certeza. Você prefere os zagueiros do Corinthians, né? Gustavo Henrique e André Ramalho. Com certeza, você prefere. O Corinthians tomou 28 gols. O Internacional lá, que tem um belo zagueiro, né? Que é o Vitão, tomou 29. O Santos não. O Santos é bola fraca, zaga horrorosa. Tomou 31 assim como o Vasco. Fluminense, que tem o Thiago Silva, que ficou também aí, né, um tempo fora, não sei. Mas tomou aqui 28. O que eu quero dizer? Claro que eu torço e acho sim que vai melhorar caso o Robert Renan e o Cuesta sejam titulares. Só que se você não melhorar o sistema, equilibrar esse time, o Vasco vai continuar sofrendo. Porque é o exemplo que eu estou te dando. Mesmo esses times tendo jogadores melhores, vem tomando gols também. Não tem tanta diferença. Inter 29, Corinthians 28, 3 gols a mais que o Vasco. Né? O Internacional, 2 gols a mais que o Vasco. Então eu acho que para equilibrar o time do Vasco é muito nesse sentido. Né? Eu venho batendo nessa tecla aqui, e não é dizer que um não serve, que não presta, perseguição, não é isso. O Vasco precisa melhorar a sua intensidade, o seu jogo sem bola. E eu acho que melhorando nesse sentido, vai fortalecer sim o seu sistema defensivo, vai passar a ganhar mais divididas, vai ter uma outra dinâmica também no comando de ataque, que é de repente um facão, um lançamento, um contra-ataque. Claro que você perde ali a referência com o Verratti, a bola aérea, mas eu acho que o Vasco precisa buscar essa questão de melhorar o jogo sem bola. E isso vai ser melhorado tendo mais intensidade, mais dinâmica na frente, para o Vasco recompor mais rápido, para o Vasco pressionar mais rápido. Por isso que no meu time hoje, sem sombra de dúvidas, o Verratti é reserva. Até porque fazer esse equilíbrio com Verratti e Coutinho é muito difícil. Na minha opinião, é muito difícil. Verratti já com quase 37 anos, Coutinho, né, tem ali 33, se eu não me engano, mas também tem uma dificuldade física, além dos seus pontas não serem intensos, né, podemos dizer assim. O Vasco tem muita dificuldade de recompor, de preencher espaço. Falo isso aqui com vocês e vocês vão concordar comigo, né? Como é que o lateral esquerdo, principalmente que o Ryan tem essa dificuldade, tem liberdade para cruzar, então o Vasco precisa melhorar isso, principalmente para essa sequência aqui. Eu, assim, acho que o Vasco seria um time mais competitivo. Ah, Thiago, mas você vai tirar, né, o artilheiro do time, o cara que fez 12, não é isso? 12 gols no Campeonato Brasileiro. Equilíbrio. Equilíbrio. Essa eu acho que é a peça que é um ponto muito importante hoje para o Vasco. Mesmo você sacando um jogador que é o artilheiro do time, eu acho que o Vasco pode, né, ter melhores resultados, equilibrando, se defendendo melhor e tendo sim a oportunidade de marcar os gols, porque vai ter recurso, vai ter velocidade, vai ter dinâmica ali na frente. E aí você pega os próximos jogos do Vasco, que principalmente ali contra Botafogo, cara, é uma estratégia que eu não pensaria 2 vezes, tá? Em barrar o Verratti. E para a sequência de jogos, Flamengo, Cruzeiro, Palmeiras, da mesma forma. Da mesma forma. Então, acho que vários treinadores, eles têm esse olhar de equilibrar, dependendo do adversário, né? Ah, o adversário é mais forte, o adversário tem mais recurso, eu vou mudar aqui um pouco a minha forma de jogar, vou ter mais equilíbrio, vou ter mais pegada, só que o Diniz não tem esse olhar. E, de repente, é isso que explica também essa dificuldade que ele tem nos últimos anos de pontuar, de conquistar vitórias, no Campeonato Brasileiro. Porque fixa ali na sua ideia de jogo e, por exemplo, se você jogar da forma que você jogou contra um Palmeiras, contra um Flamengo, contra um Cruzeiro, com aquela liberdade, com aquela pressão, você vai perder. Você vai perder. O próprio Ceará, você vai perder. Se você não buscar equilibrar o time, se você continuar deixando os jogadores andando em campo,
Sabe, você vai perder, não tem jeito, porque os caras têm mais recurso. Não vai ser um Léo Pereira, um Barleta, um Derek Lacerda que você vai enfrentar contra o Sport, sabe? E assim, pegando ali o gancho do Santos, por exemplo, que ele sempre vai citar o jogo contra o Santos que a gente amassou, é olhar para o adversário. O Santos não tem pegada, o Santos tem a mesma deficiência que a nossa. Tiquinho que jogou contra a gente, Tiquinho, Guilherme e Barreal. E Neymar. Gente, quem marca nisso? Quem é intenso nisso? Quem preenche espaço? A gente conseguiu. Agora tu vai pegar um Cruzeiro, um Flamengo com pontas de movimentação, de velocidade, de muita qualidade técnica no setor de meio campo. Tu vai pegar um Palmeiras também muito intenso com o Vitor Roque, Flaco. O Cruzeiro também com o Vitor Roque, com o Christian, com o Wanderson, Matheus Pereira. É diferente, cara. Você precisa equilibrar, você precisa ajustar. E o meu olhar, claro, para as opções, né? E aí a gente torce pro Cuesta e Robert Renan, mas também para frente. Precisa dar mais sangue, precisa dar mais suco, mais vitalidade, tesão para esse time na frente, pra gente não sofrer tanto no meio e defensivamente. Foi o que o Corinthians, foi basicamente o que o Marcelinho falou, que o Dorival, com essa dinâmica, com jogadores mais físicos, com mais velocidade, conseguiram passar o carro por cima do Vasco. A realidade é essa, o Vasco não jogou, não conseguiu, né, ser intenso, não conseguiu performar dentro de casa, com um time todo desfalcado, né, do Corinthians. Então eu entendo que essa dinâmica no Vasco poderia deixar o Vasco mais equilibrado e a gente performar melhor ao ponto de, né, tentar aí essas vitórias que vão ser muito importantes para a sequência do Campeonato Brasileiro e, claro, nesse duelo aí da Copa do Brasil. Fui? Concorda? Vamos junto.